E, Reinaldo, olha essa aqui. O Paraguai ele decidiu convocar o embaixador brasileiro em Assunção, o José Antônio Marcons de Carvalho, para entregar nessa sexta uma nota de repúdio em relação às declarações do presidente Lula sobre a guerra no fim do século XIX. O ministro das Relações Exteriores, o Rubem Ramírez Lescano, afirmou ontem que o governo do presidente Santiago Penha sempre defenderá os mais altos interesses do Paraguai em todos os âmbitos. A controvérsia começou no último dia 24, quando Lula afirmou, numa visita à empresa de defesa a Vibras Aeroco, em Jacareí, em São Paulo, que as Forças Armadas deveriam estar bem preparadas e treinadas devido a loucos pelo mundo querendo fazer guerra. Lula disse assim: nós gostamos da paz, mas não podemos esquecer que certa vez o Paraguai decidiu invadir o Brasil, invadiu Corumbá e ao mesmo tempo invadiu o Uruguai e a Argentina. Essa guerra, que parecia que não seria grande coisa, durou 5 anos. E aí, Reinaldo, é crise diplomática ou é gritaria à toa? Burrice industriada, né? Estupidez de... Presta atenção. O que há de errado no que o Lula disse? Por um acaso o Solano Lopes não invadiu o Brasil? E não foi isso mesmo? Vamos lá. Eu quero falar, como sempre, quase sempre há um livro, às vezes mais de um. Né? E aqui há 3. Um deles, pelo menos, obrigatório, porque refez também no Brasil, essa é uma história, eu adoro esse tema, refez também no Brasil uma leitura vesga que se tinha aqui, infelizmente espalhada por setores de esquerda, aí, colegas, setores de esquerda. Veja que eu não falo, esquerda, porque tem muitas esquerdas e muitos esquerdistas. O livro se chama Maldita Guerra, que por acaso tem aqui, excelente, Maldita Guerra, do Francisco D'Aratiotto, da Companhia das Letras, 2002. Um estudo rigoroso da Guerra do Paraguai, porque também aqui no Brasil se criou um mito de que o Solano Lopes, o ditador, o tirano caudilho do Paraguai, que governou 1862, 1870, era assim uma espécie de socialista avant la histoire, socialista avant la lettre, socialista antes dos socialistas exatamente existirem ou do socialismo triunfar. Isso é mentira. Era uma economia agrária, violenta, autoritária, dependente da Inglaterra, com a população passando enormes dificuldades. É mentira que o Paraguai fosse uma potência. Então, e traz números sobre a guerra que também desmistificam coisas. Sim, o Paraguai foi devastado pela guerra. O Paraguai foi devastado pela guerra. O Paraguai tinha entre 420 mil e 450 mil habitantes, ele aponta ali, com dados muito críveis. Morreram de 250 mil a 300 mil paraguaios. Então, olha o que pode ter perdido perto de 70% da população. Certamente 90% dos homens adultos morreram. Mas aí vem a história, Rafael. Do quê? De bala de brasileiro, de argentino e de uruguaio? Não. De malária, de fome, de doenças, de cólera, varíola. Foi isso que dizimou a população paraguaia. Além, evidentemente, sim, a guerra foi brutal. E o prejuízo que o Brasil teve nisso nem é aquele que muita gente diz, eu já vou falar qual é. Foi uma merda para o Brasil também. Vou dizer o quê? E vai ser surpreendente para muita gente. Né? O Brasil, provavelmente 50 mil brasileiros morreram ao todo. Argentina, pouco, 18, 20 mil, uns 5 mil uruguaios. Quem começou a guerra foi o Solano Lopes. Não há
Uma em verdade, mas o Lula não fez apologia da guerra. O Lula falou sobre a não guerra. É que o Paraguai tem um mito que une os paraguaios de direita, de esquerda, de todas as vertentes políticas, de que o Paraguai era uma potência que estava perto de dominar a América Latina, uma coisa fantástica. Aí a Inglaterra, tomada de inveja do Paraguai, calcule, né, resolveu destruir o Solano Lopes, porque a Inglaterra estava muito enciumada com seus interesses. O livro da Aratiota é sensacional porque mostra os prejuízos que a Inglaterra teve. A Inglaterra teve prejuízo com essa guerra. Prejudicou o comércio dela aqui com a América do Sul. A guerra foi uma guerra local. O Império Brasileiro foi agredido. O Solano Lopes queria saída para o mar. Invadiu também a Argentina. O Uruguai ainda era uma área instável. Portanto, foi uma consolidação das guerras ali dos Estados do Prata. Que nada, merda nenhuma teve a ver com a Europa. A não ser o prejuízo que causou, especialmente para a Inglaterra. Portanto, o Lula não está falando nada de errado. E o Solano Lopes era um tirano. Era um ditador. Ele não era um fofo socialista que tinha inventado um regime maravilhoso para o Paraguai. Simples assim. Simples assim. E agora vamos à dimensão brasileira. Porque também, se for para fazer esse programa e se a gente não trouxer coisas aqui que possam tirar os nossos, aumentar, ampliar o universo daqueles que assistem, para quê? Né? Tem de ser para isso. E aí eu recomendo 2 outros livros. A Espada de Damocles, O Exército, a Guerra do Paraguai e a Crise do Império, da Vilma Pérez Costa. E Forças Armadas e Política no Brasil, um clássico do Zé Murilo Carvalho. O Rafa, o Império, com todos os seus problemas, era um Brasil civilista. O Brasil do Império é um Brasil civilista. Não estou falando que era uma maravilha, não. Tá? Expectativa de vida no Brasil, mas também em outros países, é de 50 anos. Menos. 54 era no governo Juscelino. Tinha muito problema. Mas o Brasil é um Brasil civilista. Com um imperador que, inclusive, era ligado a algumas novidades de ponta. Basta ver telégrafo, telefone, essas coisas. Quando é que o Brasil passa a ser um país militarista? E a partir daí nós entramos numa espiral de militarismo muito ruim. Livros. Utopia Autoritária Brasileira, Carlos Fico. Aqui, todos os golpes da República e as tentativas de golpe. Impunes. Primeira vez que nós estamos punindo golpe agora. Se depender de alguns vagabundos, nem agora. Foi na Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, e isso está muito claro no livro da Vilma, a Guerra do Paraguai prepara o golpe da República, que depois Dom Pedro II. Os militares, eles passam a assumir o controle na prática. Bom, o militar vai fazer guerra, claro, mas eles passam a ter um controle também do Estado brasileiro ali. Para valer. Entende? Queridos, eu não posso fazer outra coisa com vocês se não for trazer fatos, história, bibliografia. E pedindo para muita gente, vá pesquisar. Para entender direito a gênese desse negócio. Porque
Uma das características, inclusive dos ressentidos e tal, é atribuir ao outro a responsabilidade pelas desgraças que vive. O Brasil não fez a desgraça do Paraguai. No seguinte sentido, vou planejar a desgraça do Paraguai. O Solano Lopes sequestrou um navio nosso da mercante. Ocupou Mato Grosso. Perdeu terra? Na guerra, perdeu. Tem uma parte do Mato Grosso do Sul que estava ali sendo disputada, estava com o Paraguai. Perdeu. Perdeu terra para a Argentina. Agora, a guerra foi iniciada pelo Solano Lopes. Qual é a dificuldade de reconhecer isso? Porque aí eu vi alguns bosses, porque o Brasil tem uma visão também um pouco imperialista sobre o Paraguai. Que visão imperialista, porra? Em quê? E que foi que o Lula disse de errado? Nessa. E ele nem disse vencemos, hu. Mas havia uma desproporção grande entre. Sim, mas o agressor era o Solano Lopes e ele não desistiu. A guerra durou 5 anos. Mataram as crianças. Ele botou criança para lutar também. E não estou dizendo que o Brasil teve um comportamento de cavalheiro. Mas, por exemplo, aí surge um duque de Caxias, patrono do exército, e aí surge um exército que resolve ser dono da política no Brasil. Nossa, nós estamos densos. Olha aqui. E outra, Rafa, a Guerra do Paraguai no Brasil, alguém sabe de Guerra do Paraguai no Brasil, se não for por alguns nomes que sobraram? Por exemplo, o que a Guerra do Paraguai tem a ver com o Guga do tênis? Você sabe? Ele torce para o Avaí. E o Avaí é o nome de uma batalha. Alguém sabe disso? A Guerra do Paraguai é uma coisa viva para nós? Claro, vocês venceram. Bom, mas eu diria, o Solano Lopes teve várias manifestações da história indicando que ele não ia ganhar, a começar da diferença da população. Né? O que é que São Paulo tem a ver com a Guerra do Paraguai hoje? Quer que eu lhe diga? A Avenida Cerro Corá, que é o nome de uma batalha. Também. Aliás, afinal. Né? Quando é a derrota mesmo do Paraguai. Morre o Solano Lopes. Não tem a menor importância. Agora, o Paraguai construiu um mito de o Brasil nos destruiu, porque senão, na verdade, nós seríamos o Brasil e o Brasil seria o Paraguai. Não há nem geografia para isso. Né? E isso já tinha ficado no passado, desde Itaipu e tal. Agora, eles volta e meia, não por acaso a extrema-direita, que está lá governando hoje também, resolve, a partir de uma fala do Lula inócua, porque que não tem a menor importância. Só dizendo, a gente precisa estar preparado, porque a qualquer momento pode ter um que resolve. E estava defendendo que o Brasil invista nas Forças Armadas, etc. É a máxima do latim, né? Si vis pacem para bello. Se queres a paz, prepara a guerra no seguinte sentido. É preciso que as Forças Armadas estejam preparadas. Eu também acho.